E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo de Paula Diegues. Muita gente me conhece por ser historiador de futebol. Hoje estamos fazendo a história da nossa família aqui. Estou aqui com a minha mãe. Vamos fazer a família da parte dela, né? De Paula, Viana e Paula, né? Oi mãe, tudo bem? Tudo bem. Gostaria que você se apresentasse pessoal, o teu nome completo. Meu nome é Aida Helena de Paula Diegues. Que mais? De casado, né? De casado. De solteira é Aida Helena Viana de Paula. Quando eu me casei, acrescentou o Diegues. E tirou o Viana. Para não ficar muito comprido, né? O nome. É conhecida como? Teu apelido? Meu apelido é Helena. Por causa da Helena. O pessoal não conhece muito ela por Aida Helena. Dona Helena, né? Por já ser casada, Dona Helena. Eu vou chamar ela aqui na matéria de mãe mesmo, tá? E nasceu em que dia e local? Eu nasci no Rio de Janeiro, na Rua Uruguai, quase na chegadinha do morro. Nasci na Tijuca, em 1942, dia 15 de setembro. E aí, você é filha do... Sim, meu pai é o Dr. Hernani Duval, de Paula, e minha mãe era Aida Rosa Viana. Quando se casou, acrescentou de Paula. Tá. Aí, do casamento do Dr. Hernani e da Dona Aida Rosa, Nasceram 5 filhos. Desses 5 filhos, ainda temos vivos, comigo 4 filhos, só um filho que é falecido, filhos da Dona Aida Rosa. A mais velha é a Isis, né? Isso, a mais velha é Isis, o segundo é o Hernani, o terceiro que é falecido é o Hélio, a quarta sou eu e a quinta é a Vânia Aida, que tem o nome dela, Vânia Aida. Então, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre a genealogia, né? Como a família dela, Viana de Paula, tem a parte da mãe dela, que é a Aida Rosa Viana, né? A parte da Viana dela, ela tinha Viana e Ritter. Então, eles eram de Campos, dos Goitacazes, ainda existem muitos primos meus lá. E a nossa família não se extinguiu totalmente, só que cada um vai seguir seu rumo, né? Cada um vai para um canto. E a da família de Paula, Olivier de Paula? Olivier de Paula. Nós temos primos lá em Minas ainda, que ainda estão lá. Muitos moram ainda na sua cidade de origem, e outros moram em diversas cidades de Minas ali. Uhum. E aí, porque a gente vai recordando das histórias da família, o Dr. Hernani, meu avô, Duval Hernani de Paula, ele veio de Minas, a cidade chamava Morro Alto, né? De Morro Alto foi onde ele teve a maior parte dos primos dele ainda existem lá, alguns de bastante idade, outros já se foram, né? Mas a vida é essa. Ele, quando foi estudar, ele estudou primário, tudo bem. Depois ele foi para Campos dos Goitacazes, onde ele fez o liceu. De lá ele foi fazer... Ele foi fazer medicina no Rio de Janeiro. Ele fez medicina, era clínico geral. Depois, ele, devido a um problema dele de saúde, que não conseguia sarar, entrou em contato com o médico homeopata, que amigos indicaram, foi onde ele sarou. Aí ele decidiu seguir a homeopatia, foi estudar então no Instituto Hahnemanniano, no Rio de Janeiro, né? Aí a vida dele foi feita quase toda no Rio de Janeiro. Nós nascemos lá no Rio, os meus irmãos, com a minha mãe, vivemos a nossa vida no Rio de Janeiro, até cada um seguir seu rumo, né? Inclusive, nesse Instituto Hahnemanniano brasileiro, ele conheceu a Fraternidade Rosa Cruz, né? E aí, inclusive, até no final da vida dele, ele era comendador, né? Comendador da Fraternidade Rosa Cruz, ele era. Até o fim da vida dele. Ele recebeu a missão de levar à frente, ali no Rio de Janeiro, na Tijuca, que existe outra fraternidade, mas não é a Rosa Cruz. É outra fraternidade alemã também, mas é outro nome que ela tem, né? Tá, relembrando então a família do seu pai e sua mãe.
vamos começar pela família dos de Paula. O pai dele, como é que ele chamava? Meu avô chamava Antônio Olivier de Paula. Uhum. E dos filhos dele, 2 ainda tinham o nome Olivier de Paula, que era meu tio Dermeval e meu tio Deoclésio. E meu pai, que era entre o tio Dermeval e o tio Deoclésio, não sei por que foi retirado Olivier, mas ele tinha muitos primos, ainda considera os primos Olivier. E a sua avó, como é que ela chamava? A minha avó, mãe do meu pai, faleceu de consequência de parto antigamente, tinha esses problemas na família, né? De minerada, morava na roça, aquela coisa toda. Ela chamava Olívia. E depois disso, meu avô se casou outra vez. E teve outros filhos, teve mais, se não me engano, 5 filhas e um filho. Desses filhos dele todo, existe ainda uma filha viva, com bastante idade já também. Bacana. E aí até os irmãos dele, Deoclésio, Demerval, foram tudo pro Rio também depois, não foi? Tio Demerval ainda viveu muitos anos, até falecer ele morava em Muriaé. Ele trabalhou muitos anos lá em Muriaé, como ele era taxista, primeiro ele trabalhava com caminhão, ia sempre ao Rio de Janeiro, a gente tinha contato muito grande. E o tio Deoclésio, como se formou em advocacia, no fim da vida dele ele já era juiz também, morava em Niterói também, era irmão do meu pai. As tias, cada uma tinha sua vida particular, cada um tinha sua casa, seus esposos, e aí foi, eram bastante. Não, esse que ficou muito tempo em Muriaé, ele foi diretor do Nacional lá do Muriaé, do time, né? Sim, ele levava os meninos no ônibus dele também, ele tinha um ônibusinho, levava o filho dele junto. E os coleguinhas todos, ele fazia, gostava, sempre gostaram de futebol aquela. Inclusive eu dei uma pesquisada, tem uma rua lá que tem o nome dele, né, em Muriaé. Em Muriaé? Bacana. Então, e daí voltando pela matéria aí o vô do Val Hernando de Paula foi para o Rio estudar no liceu e depois medicina, e o pai dele era fazendeiro de café, sim, né? O vovô tinha 3 fazendas de café. Na época, o Getúlio Vargas, com a derrocada do café, mandou queimar todo o café. O vovô perdeu tudo, bem dizer. Perdeu tudo. A vida. Fazer o quê, né? E aí ele venceu Duval Hernandes, foi pobre pro Rio, com a cara e coragem de estudar, né? É verdade, isso é verdade. E conseguiu se erguer lá. Ele meu pai sempre foi uma pessoa que ajudava muitas pessoas. Ele tinha muito cuidado em ajudar os outros. Tanto é que primos mesmo, parentes nossos, sempre vieram para a casa da mamãe e do papai, estudaram lá no Rio, cada um ajudava o que podia, né? E eles sempre seguiram a vida, cada um seguiu o seu rumo, como eu já falei. Ele contava que quando ele estava estudando medicina, ele fazia vacina na população nas favelas e levava a sua marmita ali, almoçava e jantava com a mesma marmita, né? A vida é essa. E ele conheceu a vovó através do irmão dela, né? Foi? Irmão dela em Campos, porque ele quis estudar medicina, meu tio, e acabou, não aguentou, ele achou que aquela vida não era para ele, preferiu voltar para Campos. Mas ele teve o conhecimento com a mamãe através deles lá em Campos, dos Goitacazes, hoje em dia, né? Bacana. E aí, voltando, né, agora também a parte da linhagem da avó, aí da Rosa, que era Ritteriana, Como é que era o nome dos seus avós lá? Meu avô era Armando Ritter. Uhum. A descendência dele tinha alemães, espanhóis e avós, né? Os avós nossos, no caso, avô da mamãe, né? E do lado da minha avó, que era Maria Carolina, ela tinha descendência de índio, lá de Campo dos Goitacazes, o avô dela era, e a mãe era portuguesa. Então a descendência é tudo misturado, entre espanhol, alemão, português, índio. E a nossa descendência... É Campos dos Goitacazes. Por isso tem o nome dos Goitacazes, que era, como dizia antigamente, a minha mãe falava, o vô foi pelo laço, era índio mesmo, mas já tinha sua vida em Campos, né? E ela tinha irmãos? Sim, a minha mãe tinha irmãos, sim. Tinha irmã mesmo,
dela tinha 2 irmãs, tinha 4 irmãos, que eram filhos e irmãos dela natural. E a minha avó ainda criou mais uma sobrinha como filha, foi filha dela também. Bacana. A família sempre se unia, né? A gente fazia sempre em Campos, quando meu avô era vivo, a gente tinha as festas de Natal sempre em Campos, sempre teve aquela nossa vida a nossa infância foi muito boa. Era primaiada, né? Você lembrar um pouco dos primos aí? Ixi, tem bastante primo. Acho que poucos existem ainda, porque muitos já se foram, né? A nossa idade já conta, né? Alguns mais velhos do que eu, ainda existe algum, mas a maior parte já é falecido. Bacana. Lembrando um pouco do vô, que eu já fiz uma pesquisa com relação ao futebol, né? Ele fazia medicina e os amigos dele, que tempo ainda não existia o profissionalismo no Brasil, eles jogavam bola nos times lá no Rio, né? Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. E ele, além dos campeonatos que tinham lá, que chamava acadêmicos, né? O primeiro lá que eu achei, que ele até me mostrou em jornais antigos de 32, quando eu fui lá, campeonato acadêmico do Rio de Janeiro. Aí o time dele da medicina e cirurgia, que era o nome da faculdade que ele fazia, foi campeão aquele ano, né? E aí eu pesquisando naquelas fotos lá, o goleiro era goleiro do Flamengo, eu até conheci ele, fiz uma matéria. E eles fizeram depois uma seleção universitária nacional, juntou jogadores de Minas, de São Paulo, e foram para o Uruguai e Argentina, foram fazer uma excursão lá com times profissionais. Isso é um pouco da história, só que o vovô ele era diretor de futebol, ele não jogava, que ele falou para mim uma vez, eu até jogava, só que os caras jogavam nos times, né? Então ele deixava eles jogar, eles era como se fossem profissionais, ele só ficava ali e ele teve o privilégio de ir, foram de navio, fizeram vários amistosos com times do Brasil inteiro e foram de navio lá para o sul, a excursão a La Plata, Rio da Prata, na Argentina. Então, vamos mostrar um pouco das fotos aí para a gente dar uma ilustrada? Quem está filmando para nós aqui é o Murilo. Quer começar pelo da avó? Pode ser? Isso aqui é a vovó. Quer ir falando? Essa é minha mãe, é a Ida Rosa. Uhum. Vou pôr meu óculos, senão não enxerga. Não enxerga? Nem para puxar aqui. Aqui, ó. Essa daí é minha mãe em Campos, com a irmã dela, a Tequinha, que é uma irmã de criação, mas eram irmãs do mesmo jeito. Ah, isso aqui foi quando eu nasci, ó, a minha mãe comigo no colo. Ah, isso aqui é uma turma, a meus irmãos comigo e com a minha irmã caçula. Então tá aqui, ó. Esse é o Hélio Guaraci, essa aqui é a Vânia Ida, essa aqui é a Isis, esse é o Hernani Humberto e esse aqui sou eu. Ó, aqui já... Aqui já minha mãe na praia. Nessa época, a minha mãe e meu pai. Nós morávamos nessa época nós morávamos no Leblon, se não me engano. Ó, essa aqui tem uma turminha aí. Essa turminha também é lá de Campos, olha. Nós estamos junto com primos, meu tio, irmão da minha mãe. Esse aqui é que era colega do meu pai, que não ficou lá, né? Essa era minha tia, a esposa dele, a minha irmã Isis, Hélio Guaraci, eu e o Hernani Humberto. Essa aqui é minha priminha, filha do meu tio. Ó, essa foto? São eles também, aqui, ó. Só que aqui os meninos eram pequenos, os filhos deles. Aqui, esse é meu tio, minha tia Geni, meu tio Armandinho. E os filhos deles, os mais velhos. Eram novos. Esse é eles também? Também são eles, o casal. Esse é o Armandinho também? Esse também. Esse também é ele, quando era novo. Acho que deve ter sido na época que ele foi para o Rio de Janeiro, essa época. Yes. Essa é a minha tia Tequinha, que eu falei que era filha de criação da minha avó, mas era a sobrinha dela, ela criou. Eu tô pegando as fotos aqui. Esse daqui é de Minas, esse aqui é meu primo Romeu, filho do meu tio Dermebal. Esse é de Minas. Esse é da linhagem do da linhagem de Paula, esse aqui. Já misturei já aqui. Já misturou, mas não tem problema. Esse aqui era meu avô, Armandinho, Rita Viana, e a minha irmã mais velha, Isis.
Aí, aqui, ó. Essa aqui é minha tia Leda, né? Essa aqui é a minha tia Didina, que é a minha madrinha. E essa é a minha prima mais velha, filha do tio Armandinho, Nilde. Ó. Ah, também são eles. Essa é a minha avó Sinhazinha. Era, só se conhecia por Sinhazinha antigamente, porque tinha uma empregada dela antiga, que era escrava, e só chamava ela de Sinhazinha. A gente só conhecia assim, né? Tanto é que tem um caso engraçado, que uma vez eu fui falar para ela que achava horroroso o nome de Maria, porque as meninas do morro tudo era Maria. Aí ela falou, então você não gosta de mim? Aí eu falei, por que, avó? Falou, meu nome é Maria Carolina, mas a gente nunca tratava por Maria. É um caso engraçado. Essas aqui são tias e cunhadas, no caso. Era tias e esposa dos meus tios, então tá tudo misturado aqui. Bacana. Aqui, ó. Meu avô sempre teve costume de levar minha avózinha aqui, para passear nas águas termas para saúde. E essa aqui era minha bisavó, a que criou meu pai. Era a avó dele que criou ele, porque minha avó, como eu falei, faleceu com problema de parto antigamente. Então tá tudo misturado. Tá meu pai lá no fundinho, deve ser a minha mãe ali e as tias tudo junto. Esse deve ser algum dos primos que estava lá também, que sempre o vovô levava para passear. Essa é minha tia Geni, com um dos filhos pequenos, que já passou também, já mostrou. Ó, eu acho que é o Armandinho de novo, né? Também é a tia Armandinho. A minha prima mais velha, minha tia Geni e os meus primos, os mais velhos, 3 mais velhos. Ó, que foto bacana essa, tá bem Aí, nítida. essa daqui era linda, ó. O vovô sempre levava ela, como eu falei, em Águas, ó. Essa aqui, se não me engano, foi em Teresópolis, que ele gostava de levar ela para passear. Esse é o meu avô Armandinho e minha avó, a vovó Sinhazinha. Isso, Ritter e Viana. Legal. Acho que foi a junção do nome deles, né? Olha lá. Essa aqui foi na praia também, ó. Essa aqui é minha mãe, estava grávida, não me lembro se era da minha irmã, caçula, e essa é minha tia Leda. E antigamente tinha as crias da casa, como a gente falava, eram babados das crianças, eram cria das tias. Tia criavam e ficava a vida inteira na família, né? Não sei se essa daqui, essa aqui. Essa aqui, ó, no carnaval, a mamãe sempre fantasiava a gente. Isso aqui era uma marinheira, a marinheira que está aqui contando a história para vocês. Daí tem essas aqui. Também, aqui, ó. A gente gostava muito de passear, a gente ia no Jardim Botânico, em todos os lugares assim, o papai e o vovô sempre gostavam de levar a gente. Isso aqui era eu também, cheirando uma flor. Esse aqui foi quando eu nasci, uma foto recém-nascida. Eu acho que a maior parte das fotos aqui são as minhas. Eu também sou aqui numa época de carnaval também que a minha mãe me fantasiou, né? Olha, essa pequenininha deve aqui, ser. Ó. Tá vendo? A gente sempre teve a nossa vida. Aí, quando eu era pequenininha, na praia também, eu sempre gostei de praia. E esse cachorrinho aqui? E esse cachorrinho daqui era um cachorrinho que eu gostava muito. Era uma mesticinha de vira-lata e o nome dele é meu irmão, o Hélio Guaraci, pôs o nome de Bereco por causa de uma arma, que ele estava louco para comprar uma arma, ele pôs de Bereco, que era Bereta, e ele pôs Bereco, porque era homem, né? Era machinho o cachorro. Bacana, e essa aqui? Essa aqui já é do lado da minha prima, lá de Muriaé, ó. Isso aqui é quando a gente vai para Muriaé, passava, antigamente tinha esse coisa. Essa aqui é eu e a minha prima, a Mariana, ela de Muriaé também. Esse aqui é um... esse aqui é do meu primo. Mandou para você uma foto mais... É o meu primo, esse que sempre a gente comentava, esse daqui. É Gerardo, é um dos meus primos mais velhos, daquele lá. Gerardo, a esposa... Martins Viana, a esposa dele, os filhos dele e as bisnetas dele. Essas daqui são gêmeas dela e essas daqui são dele. Os esposos não apareceram aqui, mas são os Ritter Viana. Então, a gente falou um pouco da família Ritter Viana e vai mostrar um pouco da Poliviar de Paula. Vamos lá. Meu pai, ele foi oficial do Exército. Na época que terminou a guerra, ele ia como médico para a guerra, mas graças a Deus ele não chegou a ser mandado. Uhum. Deixa eu ver se tem outro aqui mais.
dele. Ah, tipo do... Aqui. Esse aqui é meu último tio. Esse daqui é tio Totti, Antônio Oliveira de Paula, filho do meu avô. Era irmão do meu pai. Esse aqui é meu pai, no tempo que era da fazenda, andava armado naquele tempo. E andava com cavalo, tinha um cavalo dele muito bonito, que ele gostava. Deixa eu tirar fora esses aqui. Aqui. Esses aqui, ó, é um primo do papai, já falecido. A minha mãe. Esse daqui é o comendador da Fraternidade Rosa Cruz, fundador da Fraternidade Rosa Cruz. Esse aqui é José Flores, é primo do meu pai. Aqui é o papai na Fraternidade? Na Fraternidade Rosa Cruz. Dele. Essa aqui é uma foto minha lá em casa, na Rosa Cruz, onde a gente morava. Esse aqui, quando nós fomos uma vez para o Rio de Janeiro, essa minha filha pequena, nós fomos daqui do Paraná, esse é meu esposo e meu pai. É a Aidinha? Essa daqui é a Aidinha, aí da Rosa. Essa daqui é lá em Macaé, são primas também, lá de mulher, estavam lá em Macaé, nós estávamos na praia, estavam passeando, priminha pequenininha. Essa aqui foi uma tentativa de eu aprender piano, mas eu nunca fui de ficar quieta num lugar só, então desisti do piano. Agora, umas fotos antigas, eu acho melhor, eu vou pegando aqui os quadrinhos e depois a gente mostra aqui que é coloridas. Tá, deixa essa aqui. Esse aqui eu já falei que é o Romeu. Ó, tua mãe, né? A minha mãe, na praia, ela tinha um cachorro também. Eu acho que era uma cachorra, se não me engano, quando ela era nova. Isso é lá em Atafona. Meu avô tinha casa em Atafona, na praia, lá em Campos. Era uma praia que a gente sempre ia passear lá, mas a minha mãe aqui era nova ainda. Ó, essa aqui é da parte dela, né? Meu avô e minha avó, olha. Meu avô Armando e minha avó Sinhazinha, que era Maria Carolina. Aí sua mãe, né? Aqui é minha mãe. Minha mãe já estava casada, já tinha, acho que, o primeiro e o segundo filho, se não me engano. Ela tinha nessa época. Esse aqui é um quadrinho duplo, não sei nem como é que chama, se fosse um quadrinho desse que tá o casal, né? É o casal que tinha a minha mãe e o meu pai, quando ele já formou medicina. Formatura de medicina dele. Tem outras aqui, vamos lá. Essa aqui essa aqui, essa é a família aqui, ó. Aqui estão minha mãe, meu pai, eu, a minha irmã mais velha, Isis, a minha irmã Vânia, meu irmão Hernani Humberto, que também serviu, e o Hélio Guaraci também, todos dois. Aqui foi em Guarapari, uma praia que nós fomos em Guarapari. Guarapari, no Espírito Santo. É muito bonito lá. Isso é tudo os irmãos, né? Os irmãos conjuntos, nós estávamos juntos lá. Aqui também, ó. Família. Sim, aqui a família quando era pequena, aqui, ó. Aqui a minha irmã caçula não era nascida ainda. Então tá aqui a família. Aqui já estávamos moços, o meu pai, minha mãe. Minha mãe nessa época já estava doente. Ela adoeceu de câncer e ao fim da vida dela nós já estávamos as moças cuidando dela. Ela também participava da fraternidade, né, mãe? Sim. Aqui, esse também é a foto do papai, ó. Essa época dele estudante de medicina, né? É. Inclusive, essa foi uma das fotos que aparecia do que eu estava contando do futebol, da medicina. Né? Na história da medicina, né? Uhum. Aqui outra dele já formando. Formatura, né? Esse aqui é o pai dele, né? Esse aqui é o meu vovô Totônio. Ele já estava nessa época. Antigamente usava, quando falecia a pessoa, usava essas tarjetas de falecimento. Quando a minha avó, mãe do meu pai, faleceu. Depois disso é que ele se casou outra vez. Uhum. Antônio Oliveira de Paula. Deixa eu ver. Esse aqui é outra que o pai e sua mãe, né? Na praia. É. E aqui do lado? É.
Aqui é minha mãe e meu pai. Meu pai antigamente era nadador e ele fazia também Remo, né? remo naquela época. Aqui ele já estava com bastante idade. Esse é meu irmão, que já é falecido também. Esse é meu primo, que tá bem baqueado. Esse aqui é meu sobrinho, que ajudou muito, Luciano, que ajudava muito o papai no fim da vida. Como é que é o nome dele, esse primo? Carlos Alberto, meu primo, dos Campos esse é lá de Campos dos Goitacazes. Esse é do lado da é da família Ritter Viana. Ó, aqui o teu pai com as irmãs, aqui né? Meu pai com as duas irmãs dele, as últimas, bem dizer que faleceram já, né? Todas elas. Meu pai, minha tia Arinda, minha tia Hilda. E aqui, se não me engano, é a tia Maria, quando era novinha. Essa minha tia Maria ainda é viva, tem 93 anos, se não me engano, agora. Ó, esse aqui esse aqui é a família, o vovô com a gente lá no Rio de Janeiro. Fluminense, ele era torcedor Fluminense. Era flamenguista, ele era flamenguista. Não, ele era fluminense, aliás. Eu virei flamenguista por causa do meu esposo, mas nós todos éramos fluminenses. Lá na família. Esse meu irmão já é falecido. Tio Hélio, tia Vânia, Dona Helena, Voval, que a gente chama de tia Isis e tio Hernani. Aqui outro aniversário do vô, né? Um dos últimos aniversários dele, que nós fomos ao Rio de Janeiro. Ele era casado com essa senhora aqui, Lia, já quase no fim da vida, pela idade vocês veem, né? Uhum. Essa é a Isis. A Isis gosta muito de visitar, sabe onde, gente? Vai na Amazônia, ela adora ir à Amazônia, já nadou com boto cor-de-rosa e tudo. Esse é o Hernani Humberto, aqui estou eu, aqui está a Vânia e esse é o Hélio Guaraci. E aqui uma foto sua com... Essa aqui é uma foto eu com meu pai já, pouco antes dele. Mas ele, nessa época, ele ainda era comendador da Fraternidade Rosa Cruz. Nós estávamos na Fraternidade Rosa Cruz. Aqui era a sacada do escritório dele, sim, né? Sim. Dava de fundo lá, a mata do Morro da Tijuca. Não lembro como é que chama. Bacana. Agora vamos mostrar essas aqui, que também geralmente é de encontros com o vô. Essa aqui que é do quadrinho, né? Daquele mesmo que nós mostramos, de um aniversário dele, que foi feito lá na minha irmã. Essa daqui até está de avental, ela que programou a festa, que foram os parentes. Aí nós estávamos juntos. Aí aqui tem primas lá de... Essa aqui é minha prima Helena, é filha do meu tio Demerval, que já é falecido. E essa aqui é filha dela, são netas. Esse daqui, se não me engano, é filho da Cíntia. Da Cíntia, um dos meninos da Cíntia, outra prima, mas essa é do lado filho da Isis, né? Da Isis, filho da Isis, e meu irmão tá ali junto. Quer que eu passando? Vamos lá. Olha lá. Eles aqui outra vez, soprando a velhinha dele. Que nós estávamos servindo. Esse meu sobrinho, esse aqui meu genro, marido da Ana Cláudia. Acho que é ela, Vitória, não é? Não é a Ana que está ali, não. A Ana estava grávida, se não me engano. Não, deve estar em outra aqui. Aí é o Hélio Guaraci e eu. E aqui acho que é a menina da Helena. É assim, uma das filhas dela. E aqui está bastante gente, ó. Aqui tem a Vânia, minha irmã, eu, meu irmão Hélio, papai. Aqui é a tia Isis, o tio Zelo, marido da Isis. Aqui é Helena, minha prima, neta. Essa aqui é Rosane, minha prima, filha do tio Deoclésio, que já é também de Niterói. Essa daqui é filha dela. Essas são filhas dela. Essa aqui não estou recordando bem, deve ser irmã da Rosane, tá meio de lado, deve ser TT. Terezinha, que a gente chamava, tá meio de lado, não. Aqui tá a Isis, eu tô aqui conversando com uma prima, aqui tá meu genro, aqui tá meu esposo e meu cunhado, marido da Isis, tio Zelo e o Martim. Outro encontro? Aqui tá o pai. É mesmo, tá aqui, ó. Tá, a Ana estava grávida, o Luciano, meu sobrinho, tio Hélio,
Eu, Martim, papai, Isis, Zelo, Helena e as primas aqui em conjunto, que eu já falei. E os encontros geralmente eram na fraternidade, né? Geralmente era, porque como ele morava na fraternidade, a gente sempre se encontrava lá. Tinha a casinha dele, que era em cima, na parte de cima da fraternidade, e a gente sempre se encontrava. Essa aqui também é apagadinha. Essa cadeira do meu avô, do meu pai, no caso, tá aqui até hoje comigo. Tá ali na sala, na televisão. Papai sempre, quando a gente chegava lá, ele consultava todos nós para ver o que tinha de saúde. Aí todo mundo tirava pressão e via quem que precisava de remédio e dava remédio para Deus, todo mundo aqui. Olha lá, já estava prescrevendo. Já estava prescrevendo. Essa aqui, eu e o meu esposo, uma vez que nós fomos passear em... Não, é aqui em frente de casa. Em frente de casa essa aqui? Pensei que era, porque como tá o tempo de frio, acho que nós tínhamos, pensei que era uma que nós tínhamos ido a Foz do Iguaçu, mas não é não. Falando então aí do casório, ó. Isso aí quando nós ficamos noivos, isso aí foi no nosso noivado, Por aqui que eu tô... Aqui. Aí foi no casamento, Esse aqui já mostrando já como família, né? Sim. Ele foi lá na fraternidade. Foi. Esse foi lá na fraternidade. Meus filhos junto e um rapazinho que era Orlando. Era o Orlando, funcionário lá lá no meu pai. E esse era um cachorro do meu irmão. Esse cachorro tinha um caso engraçado. Era um pastor alemão. E ele andava igual ao meu irmão. Meu irmão, como ele tinha costume de vir, ele estudava no quilômetro 47, fez agronomia, o Hélio, ele vinha lá e quando subia a escadaria, ele subia arrastando o chinelo. E esse cachorro andava igual a ele. Ele estudou lá na Rural do Rio, né? Na Rural do Rio de Janeiro. Quem que é esse rapaz de bicicletinha aqui? Eu acho que é o Ricardo. Não, deve ser você. Aí, Marcelo, é você. O Ricardo tá aqui, ó. É você que tá ali. É a Ida, é isso mesmo. E a Verônica tá cá em cima. A Ana tá aqui. Tá escondida, ela tampando o olho, devia estar batendo sol. Olha lá, devia estar batendo sol no olho dela. E a Verônica tá lá em cima do muro, lá. A Vânia lembra o nome desse cachorro até hoje, eu não lembro. A minha irmã Vânia lembra o nome do cachorro. Aqui já... Aí foi nós aqui no Foz do Iguaçu. Foi quando nós fomos passear em Foz do Iguaçu. As cataratas. Fomos conhecer as cataratas, porque nós morávamos aqui no Paraná e não conhecíamos. Bacana, pessoal. Só pra gente lembrar um pouco da história da família da minha mãe aqui. Filho, só pra gente terminar... Dá um pulo lá do outro lado de novo. Mãe, não sei se você quer lembrar alguma história de quando você encontrava os primos. Eu lembro que você sempre falava, você falou, hoje você lembrou da avó torta, que vocês brincavam. Coitada. Ou dos primos lá, vocês iam muito lá em Nós íamos muito para Campos na época do Natal, principalmente o vovô sempre fazia questão de fazer o Natal com todos em casa. Então ele tinha uma casa grande lá em Campos, dos Goitacazes, né? E a gente sempre fazia lá. Ele quem fazia questão dele matar. Naquele tempo, hoje em dia, se falar de matar peru e porco, o pessoal assusta, mas antigamente faziam isso. Então o vovô fazia questão dele mesmo matar. E a nossa empregada da minha avó, que foi a cria da casa, que a gente chamava empregada, era Chi, o nome dela era, não sei, devia ser Francisca, o apelido dela era Chi. Ele sempre fazia questão de fazer as festas de Natal com todos os filhos e os netos presentes. E brincava o dia inteiro. Ele ficava o dia inteiro fazendo arte. Não sei se você quer lembrar o nome Nós dos tínhamos primos, muitos... Nossa, nem sei se eu lembro de tudo. Nós tínhamos muitos primos. Teve um que veio aqui, né? Sim, que veio aqui, veio... A gente está falando de sertanejo, aqui no Paraná, porque a gente falando muito. Vocês vieram do Rio de Janeiro para o Paraná, né? Moramos na fazenda 7 anos. Depois, quando os filhos começaram a estudar, que começou a causar problema, porque antigamente não tinha estrada boa, eram tudo estrada rural naquele tempo, né? Aí nós mudamos para aqui, que o Martim, meu esposo, fez a casa, só que antigamente a nossa casa era de madeira, hoje em dia ela não é mais de madeira, ela era de madeira, inclusive madeira da fazenda, que naquele tempo era retirado madeira da fazenda mesmo. Peroba, né? Antigamente era peroba da fazenda. Aí meus filhos vieram estudar aqui na cidade, foi onde eu mudei para cá. Minha filha Ana Cláudia era recém-nascida, tinha 6 meses.
Depois o meu filho Marcelo, esse aqui, ó, nasceu aqui em casa. Porque nós antigamente não... Debaixo do ar-condicionado. Debaixo do ar-condicionado. Ele é acostumado a viver no ar-condicionado por causa disso, né? E quanto aos primos de fora, de Murié, veio um primo meu aqui sim, veio o Romeu, que ele é agrônomo, se não me engano. O Romeu acho que é agrônomo. E dos primos de Campos, acho que não veio nenhum aqui ainda não. Veio não. Eu tive contato com ele, mas ele não chegou a vir aqui não. Ele sempre entra em contato comigo dos que ainda são vivos, né? E quando veio bastante parente, foi quando a Idinha fez 15 anos, né? Ah, sim. Quando ela fez 15 anos, nós fizemos uma festa à noite aqui. Tinha muitos colegas deles aqui também e vieram os primos também. Veio meu pai com meu tio Hernani Humberto. Ele veio com os meninos, mas é muito difícil, pessoal. A distância é grande, né? Do Rio de Janeiro aqui, a distância era muito grande. E a gente ia muito pro Rio, geralmente no aniversário do vô, que era julho, né? Geralmente. Dava certo que era férias escolares, né? A gente ia. Era verdade. Bacana. Só para finalizar, como eu já falei sobre futebol, você torcia pro Fluminense e ia várias vezes assistir no Maracanã, jogo? Não, a gente assistia através do papai, que ele que gostava mais disso, a gente assistia, né? Depois, quando veio o advento da bendita televisãozinha, a gente assistia a televisão no Rio de Janeiro já. Mas você lembra de algum jogo ter ido lá no Maracanã? Não me recordo, né? Eu não me recordo, eu era pequena nesse tempo. E depois que eu casei, eu me tornei entre meio, né? Não torcia nem para um nem para outro, mas meus filhos são todos flamenguistas, meu esposo era, meu sogro era. Aí eu ficava, ó, de boca fechada. Porque nessa época eu não podia ostentar meu time de coração, que é o Fluminense, né? Finalizando, só para não deixar ninguém chateado aí, da família sua, você casou com o seu Duarte Diegues, nasceram a Ida Rosa, Verônica, Ricardo, Ana Cláudia e Marcelo. E o Marcelo, são os filhos que nasceram, a bem dizer, aqui. Quando eu tinha os dois primeiros, eu fui ao Rio de Janeiro, eles nasceram lá. Aliás, os três, até o Ricardo nasceu no Rio de Janeiro. Mas a assistência toda do meu pai, que era médico, né? E depois o Marcelo nasceu aqui em casa mesmo, não teve isso. A Ana nasceu lá em casa, na mão do meu pai, que era médico, mas foi aquela correria também, que ninguém esperava que ela fosse nascer tão rápido. Então eles todos tiveram assistência, bem dizer, dele. E quanto à parte de criança, eles eram todos medicados com homeopatia. Depois chegou num ponto que não tinha mais condição de eu tratar os filhos com a homeopatia, era difícil de trazer, né? Hoje em dia a homeopatia já está disseminada em todo lugar. Sim. Inclusive veterinárias já tratam os animais. Minha amiga Miriam trata do nosso Sonic lá. Que o cachorrinho deles é tratado com a homeopatia, hoje em dia. Para não esquecer dos netos. Lembra o nome dos netos? Eu tenho muitos netos. Olha só, a minha filha mais velha, a Ida, ela teve o Márcio Henrique, que é um meu neto querido, não digo que os outros não sejam. É o primeiro, né? É que ele ajuda bastante, né? É mais velho. Eu lembro quando ele nasceu, eu tinha 12 anos. E depois, parte da Ida, ela tem 3 filhos. Tem. Vou ajudar, que também senão a gente fica chorando, né? Tem o Márcio Henrique, depois nasceu a Flávia, né? Flávia Cristina e o Marco Fernando. Também todos estão presentes sempre na vida da gente. Aí a Verônica tem 2 filhos. Quer falar? Verônica tem o Guilherme e a Carolina. Depois da Verônica, a Ana Cláudia, no caso, tem 2 também. Tem o Matheus e a Maria Eduarda. E a nossa família tem muito, sabe o quê? De gente artista. Eles gostam muito de pintura. A maior parte deles faz desenhos, pinturas, né? Então, aí depois disso. Mais neto, calma. Pera aí, tem mais neto. Tem o do Ricardo. Tem o do Ricardo, que tem primeiro a Gabriela. Depois tem o caçula dele, que é o Lucas.
E do Ricardo, eu só tenho esse aqui, ó. Do Ricardo, eu só tenho esse que está filmando. Marcelo, eu só tenho o Lucas que está filmando. Não, meu Deus do céu, desculpa, o nome dos netos já embaralhou tudo. O Murilinho está filmando a gente aqui agora. Desculpa, gente. Mas é isso aí, pessoal. Você quer deixar uma mensagem que provavelmente a tua família de Paula vai assistir? Ixi, mensagem obrigado, tal, alguma coisa bem simples aí para gente finalizar a matéria. Eu vou falar o quê? Eu quis fazer essa matéria para a gente resgatar um pouco da memória, né? Sim. Da minha família de Paula, eu tenho muitos ainda amigos, primos que ainda a gente tem contato. Do lado de Campos dos Goitacazes, alguns eu ainda tenho contato, não todos, porque alguns já estão falecidos, inclusive primos, eram os mais velhos, já são falecidos. Mas fora isso, gente, obrigado e desculpe qualquer coisa.